Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Nessa edição, vamos falar sobre a campanha realizada no mês de julho para a conscientização sobre câncer de cabeça e pescoço. E também falamos ao vivo com uma das organizadoras da terceira marcha da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Nós começamos essa edição apresentando os novos projetos protocolados na Câmara nos últimos dias, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na diretoria legislativa o projeto de lei do presidente da Câmara, Luciano Julião, que dispõe sobre o parcelamento em até 2 vezes da taxa de religação de água e esgoto do SEMAI para usuários beneficiários da tarifa social. Rocini Diniz é autor da proposta de lei que estabelece as diretrizes gerais da política municipal de linha de cuidado para pessoas com bexiga neurogênica. O vereador Jonathan Santos é autor do projeto de decreto legislativo que outorga a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto ao pastor Vinícius Borges Sartório. Também de Jonathan dos Santos foi protocolado o projeto de lei que institui a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, vinculada à campanha do Laço Branco. Nessa semana, também foram protocoladas 216 indicações, 27 moções e 23 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. 6 projetos na pauta da última sessão ordinária foram aprovados pelos vereadores. Um deles é o projeto que estabelece as parcerias público-privadas em Rio Preto. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 6 projetos durante a 26ª sessão ordinária do ano, realizada na terça-feira, dia 15 de julho. Eles aprovaram em primeira discussão o projeto do Poder Executivo que institui o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, o PPP. De acordo com a matéria, o programa é destinado a promover, regular e fiscalizar a realização de parcerias entre a Prefeitura e o setor privado para a realização de projetos e oferecer serviços. Ainda de autoria do Executivo, recebeu parecer favorável em segunda discussão projeto que trata da reestruturação do Fundema, o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Também em segunda discussão, os parlamentares acataram os projetos de emenda à lei orgânica do município e de resolução que estabelecem o retorno do recesso de julho no Legislativo riopretense. De acordo com as propostas, os recessos da Câmara serão entre os dias 20 de dezembro e 31 de janeiro e entre 1º e 31 de julho. O recesso suspende apenas a realização de sessões legislativas. Departamentos, gabinetes, serviços administrativos e atendimento ao público seguem funcionando normalmente. O autor dessas 2 propostas, que modificaram o período de recesso, é o vereador Jean Dornelas, do MDB. Proposta do Executivo que abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial no valor de R$70 mil para adequações ao orçamento da Rio Preto Prev também recebeu parecer favorável. A matéria constava na pauta em segunda discussão. Já em primeiro turno, os parlamentares acataram o projeto de lei de João Paulo Rilo. A matéria inclui o Festaxé no calendário oficial do município. Foi adiada por uma sessão a análise do projeto do Executivo que autoriza o descarte de materiais bibliográficos que não atendam mais às necessidades dos usuários da Biblioteca Pública Municipal, Dr. Fernando Costa. A proposta aponta o descarte de livros com conteúdo obsoleto, desatualizado, que podem ser substituídos por edições mais recentes, além de materiais deteriorados. O pedido foi feito pelo vereador Abner Tofanelli, do PSB. Todos os projetos em tramitação no Poder Legislativo podem ser consultados no site www.riopreto.sp.leg.br. E os vereadores que compõem a comissão para investigar empresas terceirizadas em Rio Preto já começaram a colher depoimentos. Veja como foi a primeira oitiva dessa comissão.
A Comissão Especial de Inquérito, que investiga as empresas terceirizadas que prestam serviços para o município, realizou a oitiva do empresário Gilmar Ferreira da Silva, proprietário da GF Prestação de Serviços. O empresário, que possui contratos que totalizam cerca de 35 milhões de reais com a Prefeitura de Rio Preto, relatou uma série de problemas que enfrenta nos 7 contratos que tem com o município. Entre as dificuldades relatadas estão o não repasse de aditivos e reequilíbrio financeiro do dissídio dos mais de 1.600 funcionários que diz ter. O empresário ainda relatou excesso de faltas e atestados dos funcionários, que são descontados dos pagamentos, além de entraves burocráticos com a Prefeitura. Diante das falas do empresário, o presidente da SEI, vereador João Paulo Rilo, solicitou o envio de diversos documentos pela empresa, como resultado de auditoria interna e provas de tentativas de negociação e diálogo com a Prefeitura, além de uma suposta interferência e fraude na contratação de funcionários fantasmas. Na apuração prévia que você fez, essa contratação de fantasmas era articulada pelos próprios funcionários da empresa ou tinha interferência do poder público, da política? Alguém pediu para fazer essa contratação? Eu não sei de responder essa pergunta. Eles sim conseguem. Claro, eu vou fazer uma pergunta que você fica à vontade ou não, porque está concluindo. Tá. Você acha que pode ter alguma relação? Eu não posso achar, eu gosto de certeza. Eu não posso achar. Tá bom. Então mas será, né, doutor? Apurado? Não, sim, isso aí vai ser apurado, sim, com certeza. Então, antes de concluir aqui, vereadores Abner e vereador Pedro, coisas que nós precisamos aprovar aqui. Algumas já foram, né? Cópia, nós estamos submetendo aqui a votação, cópia dos pedidos feitos pela GF à Prefeitura, especialmente o que comprova que autorizou desde abril em relação ao contrato com a educação, cujos funcionários fizeram greve. Essa documentação desde 25 de maio, quando iniciou as tratativas. Cópia do pedido de correção no valor contratual e do pedido do reequilíbrio. Isso foi feito bem antes. Informações junto à Prefeitura sobre o pagamento dos contratos durante a pandemia. Informação da GF é que interromperam o pagamento. Então, isso nós vamos checar, porque nós temos dúvidas sobre se aconteceu, se eles fizeram isso com todos os contratos, qual foi o critério usado, né? Eu agradeço. E a cópia da auditoria realizada pela GF, que culminou na demissão de funcionários da empresa. O nome desses funcionários e de todos aqueles que foram contratados, vamos dizer assim, indevidamente. A SEI foi aberta após greve realizada por terceirizados por falta de pagamentos de salários. Além de Rilo, integram a comissão Abner Tofanelli, que é o relator, e Pedro Roberto, que é membro. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o Julho Verde, campanha de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Volto já. Vem, todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem com tudo vacinar. Vem, todo mundo vacinar. Todos juntos, essa é a hora. Vem com tudo vacinar. Vacinar é nossa força. Vacina sempre, Brasil. Leis municipais garantem descontos ou isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano para parte da população de São José do Rio Preto. Tem direito ao desconto de 50% do IPTU, proprietário de imóvel que fique de frente para a rua de Feira Livre, aposentado ou pensionista com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Ficam isentos do pagamento do imposto moradores dos loteamentos Alphaville,
proprietário de imóvel cedido para uso exclusivo da União, Estado ou município, associação cultural e entidade de utilidade pública, desde que estabelecidas por lei municipal, imóvel residencial ou comercial situado em área atingida por desastre natural, enchente ou afetado por obras de grande porte, proprietário de um único imóvel com renda familiar de até 3 salários mínimos e que seja doente de câncer em tratamento, portador de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica. O benefício é estendido ao proprietário que tenha cônjuge, dependente legal, pais e filhos nessas condições de saúde e que seja morador do mesmo imóvel. O requerimento para desconto ou isenção do IPTU deve ser feito no Poupa-Tempo ou no Ganha-Tempo Cidadão. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável, que abrace esse país inteiro. Vamos a mais um quiz da Câmara Municipal? Quando acontece a sessão solene de instalação da legislatura com a posse dos vereadores? A. 1º de janeiro. B. Em 31 de dezembro. C. 10 de janeiro. A alternativa A é a correta. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã, em sessão de instalação, independente de número, sob a presidência do vereador mais votado, dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse juntamente com o prefeito e vice-prefeito. Já estamos de volta com o Panorama TVC e o mês de julho é marcado por uma campanha nacional de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Esse tipo de câncer é um dos mais graves e quem vai falar sobre isso é a geneticista Eni Bertolo, já está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Prazer é meu. Bom, vamos falar então sobre essa conscientização, né, que está sendo promovida durante essa campanha, esse mês de julho. Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente lê algumas matérias, algumas notícias que falam da gravidade desse tipo de câncer. Por que ele é tão grave? Então, ele acomete uma região que tem a boca, né? Que é por onde a gente come, fala, né, laringe, faringe, a região nasal, atinge também a audição, olfato, paladar. Então, qualquer tumor nessa região causam problemas importantes, né, para a qualidade de vida desses pacientes. E os sinais e sintomas são discretos inicialmente, daí o motivo da campanha, e para que eles prestem atenção nesses sinais e sintomas para procurar, porque muitas vezes vão tardiamente. E esse tipo de câncer é mais frequente em homens. E os homens, no nosso país e em outros também, acabam deixando para mais tarde, demoram para procurar um serviço de saúde. E então, daí a importância da gente enfatizar o Julho Verde, como em outras campanhas de câncer, para a população prestar atenção nesses sinais, né? Que hoje acontece com as mulheres, né? As mulheres têm qualquer nódulozinho na mama, por causa dessa campanha forte que teve, já procuram um médico. Então, a gente gostaria que isso acontecesse também com as pessoas que têm câncer de cabeça e pescoço, trabalhando a prevenção e o diagnóstico mais precoce possível.
Bom, como a senhora falou, então, os homens não têm esse costume de fazer exames de prevenção tanto quanto as mulheres, mas a incidência desse tipo de câncer é grande no Brasil? É grande. E ele está entre os 10 mais comuns dos tipos de câncer, né? O sexto em algumas pesquisas, o oitavo, né? Mas isso é mundialmente, né? É no Brasil e é no mundo como um todo. A estatística é de mais de 900 casos mundialmente, novos casos, né? E desses, 400 e pouco, quase metade, vão a óbito. Por quê? Porque o diagnóstico, muitas vezes, na maioria deles, né, é tardio. Então, dificulta o tratamento. E quando precoce, isso pode mudar esse panorama. E é esse o objetivo da campanha. Quais são os resultados, se existe essa prevenção aí, esse tratamento precoce? Os resultados são bastante promissores, não é? Todo tipo de câncer, quando o diagnóstico é precoce, ele é pequeno, de pequeno tamanho, e às vezes uma intervenção, um tipo de tratamento resolve o problema, né? Eu sou pesquisadora na área de câncer de cabeça e pescoço, né? Não trato os pacientes, mas a gente está lá sempre colhendo amostras, fazendo as pesquisas, e a gente vê o tanto que é mutilante. Então, se é algo pequeno, uma cirurgia às vezes pode resolver, uma quimioterapia, e a maioria desses pacientes precisam de um tratamento múltiplo, né? Envolvendo químio, rádio, cirurgias, e com isso a qualidade de vida fica muito a desejar, né? E eles não conseguem, às vezes, falar, comer, deglutir normalmente, sentir o paladar. Então, com isso, a consequência para a vida dele é muito importante. A senhora já está falando aí algumas das consequências, né, desse tipo de câncer, mas quais são os primeiros sinais que a gente deve ficar atento? Então, os sinais são bem discretos, por isso que a campanha está enfatizando bastante. Esses sinais podem aparecer na boca e na garganta, como manchas brancas, avermelhadas, pequenas aftas, sangramento, pode aparecer também como dor, né, dor intensa na garganta, e que não passa, e às vezes a pessoa acha que é uma gripe, que é uma simples afta, que é uma manchinha, não é? E não procura. O sol também no lábio, não é? Então, às vezes, alguma lesão pequena no lábio. Então, essas lesões pequenas, elas devem... O paciente deve procurar um médico ou um dentista se esse sinal não desaparece em pelo menos umas 2 a 3 semanas. Se isso persistir, a partir desse momento, é necessário a investigação para saber se é uma simples afta ou uma mancha, ou se é uma lesão bem inicial. Se for uma lesão bem inicial, o tratamento é muito simples. Além disso, também eles podem sentir rouquidão, né? Não tem nada desses outros sinais, tem uma rouquidão persistente. E pode ser um tumor em laringe, faringe, e aí esse sinal precisa ser investigado. Bom, então, além de ficarmos atentos a esses sintomas aí iniciais, existem fatores de risco para a doença, ou alguns hábitos que a gente deve evitar? Sim, com certeza. O álcool e o fumo são os principais fatores envolvidos na etiologia do câncer de cabeça e pescoço. Mas além deles, e a combinação deles muitas vezes existe numa mesma pessoa, não é? Aumentando ainda mais o risco. Além desses, tem o HPV, que é um vírus que hoje é prevenido pela vacina. Então, qualquer jovem, tanto meninas como meninos, podem tomar essa vacina bem jovem, né, e estar prevenidos já. Mas os adultos também podem tomar se ainda não tomaram a vacina. E vírus também que causa a doença do beijo, que é o Epstein-Barr, né? Então também é um fator de risco. Então prestar atenção, é transmitido pela saliva. Substâncias, alimentos processados, é ruim para qualquer tipo de câncer, para cavidade oral bastante, né? Hábitos ocupacionais, por exemplo, trabalhar com substâncias químicas, amianto, alumínio, poeira, exposto ao sol, esses hábitos também aumentam o risco e precisam ser verificados nessas pessoas que exercem essas atividades. Basicamente são esses os
sinais e sintomas mais frequentes, né? Os sinais e sintomas não, os fatores de risco. Está certo, ficar mais atento nesses casos, então. Isso. Bom, e a Funfarm e a FAMEP realizaram aí um simpósio Julho Verde, né, para tratar desses tipos de câncer. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho o que foi debatido durante esse simpósio. O simpósio foi sexta passada, no dia 11 de julho. A gente começa o mês com um evento, né, entre os profissionais da saúde, mas participaram desse evento também alguns pacientes, inclusive o coral de pacientes que perderam a laringe por causa do câncer e usam uma laringe eletrônica, cantaram nesse simpósio, então muito bacana ver a reabilitação desses pacientes e eles falarem da importância da prevenção, não é? Além disso, nós tivemos o cirurgião da nossa equipe lá do Hospital de Base e da Funfarm e a equipe multiprofissional que envolve fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos de outras especialidades, a psiquiatria esteve presente. Então, para mostrar para a equipe como um todo a importância desse trabalho em conjunto e da divulgação dessas pequenas informações que são importantes para a comunidade. Estão previstas outras ações ainda para a próxima semana. Exato. Nós vamos fazer o Dia Mundial de Prevenção de Câncer de Cabeça e Pescoço, no dia 27 de julho, cai num domingo. Então, nós vamos fazer na segunda aqui em São José do Rio Preto, no Mercadão. O gerente cedeu um espaço para a gente ficar ali e atender a população para dúvidas, para explicar, passar material informativo, também no Poupa Tempo. E então, os estudantes de medicina, de enfermagem, de psicologia, os residentes do nosso hospital estarão ali para dar essas informações. E, além disso, a gente vai também falar na sessão da Câmara, logo em seguida ao dia 27, que seria o próximo dia da reunião da Câmara, que é dia 5 de agosto, para falar um pouquinho sobre isso, né? A Câmara, o Tribunal do Trabalho, algumas instituições se revestiram de verde, a iluminação de verde, para chamar atenção, porque aí, se a pessoa olha, ele vai falar, puxa, é sobre isso, né, a campanha. Então, é bacana, nós estamos usando uma camiseta verde, né, com o símbolo aqui da campanha. Essa é a 10ª campanha que o nosso hospital, o Hospital de Base e a Faculdade de Medicina faz com esse trabalho. E agora a gente está tentando passar um pouquinho mais para a comunidade, para os meios de imprensa, para a mídia, para chegar na população. Sabe, eu trabalho com pesquisa em câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente vê a importância de não ficar só no meio acadêmico, não é? No meio dos pesquisadores e professores e revistas científicas, e ir para a comunidade. Então, esse é o objetivo. Eu, como pesquisadora e docente da faculdade, tenho a obrigação também de passar isso para a nossa comunidade e a imprensa nos ajudando nessa tarefa, né? Que eles entendam um pouquinho mais. Tá certo, é uma união de esforços, né, para conscientizar a população e salvar muitas vidas a partir daí, não é? Exato. Bom, então a senhora falou dia 5 de agosto aqui na tribuna, durante a sessão ordinária da Câmara de Rio Preto. Quem quiser acompanhar, a sessão é transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara a partir das 2h da tarde. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora falasse como pesquisadora como estão as pesquisas, né, de prevenção ou tratamento a esse tipo de doença. São bastante promissores, não é? A genética e a biologia molecular, essa tecnologia faz com que o conhecimento avance muito rápido. Então, cada vez mais nós conhecemos melhor o comportamento dessas células tumorais. Então, o nosso grupo trabalha com isso. Biomarcadores do câncer de cabeça e pescoço e conhecer o microambiente tumoral para que a gente consiga desenvolver terapias cada vez mais eficientes e individualizadas para cada paciente. Tá certo, esperamos que vocês possam voltar aqui com mais informações e novidades a respeito disso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, continuando, o prefeito de São José do Rio Preto, Coronel Fábio Cândido, anunciou em coletiva de imprensa a implantação da tarifa zero aos domingos no transporte coletivo municipal. A TV Câmara acompanhou. A partir de agora, os passageiros do transporte urbano coletivo de Rio Preto poderão usar de graça, aos domingos, todas as linhas municipais de ônibus circular. A medida faz parte do projeto Domingo é Dia de Passear, anunciado pelo prefeito Fábio Cândido.
Dados da Secretaria Municipal de Trânsito apontam que 10 mil passageiros utilizam o circular aos domingos. Com o passe grátis, a previsão é de um aumento de 30% do uso do transporte público nesse dia. A tarifa técnica do ônibus urbano em Rio Preto é de R$ 7,80. A Prefeitura subsidia parte do valor para manter o preço da viagem em R$ 5,00 para quem usa o cartão do transporte público e R$ 5,50 para quem paga em dinheiro. São mais de 37 milhões por ano pagos pelo Executivo para manter esse valor. O gasto com a gratuidade das viagens aos domingos vai custar ao município mais R$ 300 mil por mês. Segundo o prefeito Fábio Cândido, a iniciativa tem como principal objetivo proporcionar mais acessibilidade e qualidade de vida à população riopretense, incentivando o uso do transporte público para facilitar o acesso a equipamentos de lazer, parques e espaços públicos da cidade aos domingos. A tarifa zero de circular foi uma das propostas de campanha do prefeito. Na coletiva, ele explicou que ainda não há possibilidade financeira de oferecer o benefício durante toda a semana. Em busca da tarifa zero completa, vamos dizer assim, é a gratuidade do transporte aos domingos, né? Isso vai impactar aí na vida, né, de cerca de 13 mil usuários do sistema. Não muda nada na questão da sistemática do transporte público. Continuamos lá com as 60 linhas, cerca de 60 linhas de ônibus. Esses ônibus serão gratuitos. As pessoas, independente da idade, né, não vão pagar pela tarifa. Agora o Panorama TVC faz mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a terceira marcha das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, que será realizada neste final de semana. Eu volto já. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu nome é Rodolfo Souza Paulino, sou advogado, coordenador da Comissão de Direito à Saúde da OAB de São José do Rio Preto. Eu vim aqui deixar um recado no sentido de que, quando vocês forem buscar um plano de saúde, leiam atentamente seus contratos, observem e tirem dúvidas com a operadora contratante. Havendo necessidade, geralmente na sua cidade tem a Defensoria Pública que pode orientá-lo e também a OAB. É importante que toda vez que o usuário se sinta prejudicado de algum modo, ele esteja amparado por alguém que tenha conhecimento jurídico, um advogado. Então, na sua cidade tem Defensoria Pública ou a Ordem dos Advogados do Brasil, que poderá indicar um profissional para atender às necessidades de todos. Muito obrigado. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Oi, pessoal! Você sabia que o título eleitoral também pode contar mais sobre você? Além do nome e da zona eleitoral em que você vota, autodeclaração é o nosso assunto de hoje. Roda a vinheta, diretor. Então é isso! Na hora de tirar ou atualizar o título, tem uma parte super importante, a autodeclaração.
e isso faz toda a diferença. Pessoas indígenas podem indicar o povo, etnia ou grupo a que pertencem e ainda se fala algum idioma indígena. É um reconhecimento de identidade que fortalece a cidadania. Quem vive em comunidades quilombolas também pode se autodeclarar. Esse dado, além de respeitar as origens, contribui para a criação de políticas públicas mais justas. E tem mais. Eleitoras e eleitores com deficiência podem informar suas condições físicas no cadastro eleitoral. Isso ajuda a garantir um atendimento adequado e acessível no dia da votação. Tá, mas como faz isso na prática? Vem ver o passo a passo rapidinho. Acesse o site tse.jus.br. Clique em autoatendimento eleitoral e escolha título eleitoral. Na opção 4, informe seus dados sociais, tem informe sua deficiência, identidade de gênero, raça, cor, se pertence a comunidades quilombola ou indígena. Clique aí e preencha seus dados. Aí, nessa nova página, você vai precisar tirar uma selfie segurando um documento com foto, assim, ó. Depois, vai anexar uma foto do documento e o comprovante de residência. Agora, em dados complementares, é possível adicionar gênero, nome social, raça e cor. E se você se considera quilombola. Então é isso. É simples e faz uma baita diferença. Curtiu a dica? Então compartilha com seus amigos e aproveita, segue a gente nas redes sociais. Então é isso. Tchau. Panorama TVC está de volta e a partir de agora não será preciso agendamento para visitar o Zoobotânico Municipal. A medida já está valendo e é voltada para visitas individuais, familiares e de pequenos grupos, obedecendo ordem de chegada nos horários pré-estabelecidos e com limite de visitantes. E olha só, o Zoobotânico de São José do Rio Preto tem um novo morador, um bebezão de onça pintada, um macho que a gente recebeu lá da região norte do país, lá da Amazônia. E quem traz as informações sobre como visitar esse novo morador de São José do Rio Preto, e que está aqui do meu lado, é a Camila Sparvoli, que é administradora do Zoobotânico de São José do Rio Preto. Camila, conta pra gente que privilégio a nossa cidade receber um filhote de onça pintada, é isso? Sim, é um jovem, né? Vamos dizer que ele é um jovem adulto, ele está com 2 anos, mas ainda tem todas aquelas peripécias de um jovem. Então é realmente um exemplar lindo, está sendo muito bem cuidado e está se ambientando agora na nossa cidade. Como é que ele chegou até São José do Rio Preto? O percurso não foi fácil, né? Envolveu toda uma logística para trazer esse filhote. Isso mesmo, é uma tratativa de bem-estar animal. Então, com isso, a gente faz parte da Associação dos Zoológicos e Aquários do Brasil, junto com o IBAMA e com a CEMIL, a gente foi selecionado para receber esse exemplar. Ele foi resgatado em 2023, passou por um bioparque lá na Amazônia e aí agora ele veio transportado. Então, ele foi de Macapá, Pará, para Brasília. De Brasília, ele trocou de aeronave, foi até Guarulhos e em Guarulhos nossa equipe estava lá aguardando ele e chegou no outro dia, às 8 horas, dia 4 de julho, aqui em Rio Preto. E onde que essa onça vai morar? Então, ela vai morar numa mansão, vamos dizer assim, um recinto lindo de 400 metros quadrados, lá no Zoobotânico, com piscina, plataforma, troncos, toda enriquecida, preparada por todos os nossos técnicos do Zoobotânico. Camila, para a gente encerrar, além da novidade dessa onça pintada, o Zoobotânico tem novidade também no recebimento dos munícipes que querem participar. Como é que funciona? Quem quer ver esse filhote e ver os outros animais? Quantos animais a gente tem lá? Quantas espécies? E como é que a gente faz para visitar? Isso mesmo, nós temos por volta de 300 animais, esses são todos animais que estão dentro da preservação ambiental, ou seja, é um centro de preservação ambiental, por volta de 80 espécies, e quem quiser visitar,
nós temos no mês de férias agora 600 pessoas por horário. Os horários são às 9, às 11, às 13 e às 15 horas. Então, pode estar indo no Zoo, é por ordem de chegada até o limite de 600 pessoas. Uma tolerância de 15 minutos, então, por favor, chegue 15 minutos antes e você pode fazer a sua visita em 2 horas. O Parque do Zoo Botânico conta com água gelada, sanitários adequados, vários bancos. Se você tem uma criança que usa carrinho, seja de motoquinha e tudo mais, pode levar. Então, seja bem-vindo, venha fazer a sua experiência e vamos preservar, né, os animais e ter uma boa interação com a moradia deles. É isso aí, eu agradeço a participação da Camille Sparvoli aqui com a gente e eu deixo aqui na tela o endereço do Zoo Botânico, lembrando que são quatro horários de visita por vez, são 600 pessoas que podem visitar, dá tranquilamente para toda a família se organizar e visitar esse importante parque de conservação ambiental aqui de São José do Rio Preto. E agora falamos sobre cultura. O FIT 2025 conta com 16 obras riopretenses. Você confere agora as produções locais que integram a programação do festival deste ano. A produção artística local ganha destaque no FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Neste ano, 16 obras de artistas da cidade integram a programação de espetáculos do festival. A Companhia Azul Celeste faz a estreia nacional da peça Aquele que tem os pés inchados, trabalho inspirado no mito de Édipo. Além disso, a Azul Celeste participa do FIT com Tudo a Fazer, que está no repertório do grupo desde 2021. A obra trata de questões ligadas ao fazer teatral. A Companhia Apocalíptica também integra o festival com 2 trabalhos. O grupo apresenta A Revolução dos Bichos. A obra, os elementos de fábulas, sátiras e musicais para propor uma reflexão sobre o contexto político e social. Os artistas da Apocalíptica também encenam a peça Madame Curie, contando a história da cientista polonesa que foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Já o coletivo teatral Cênica entra na programação com o espetáculo Bitita para Não Esquecer. A peça aborda a infância de Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira que ficou conhecida internacionalmente. A Companhia Girassonhos leva ao palco Os Meninos e as Pedras. O trabalho conta a história de uma menina palestina e de um menino judeu que dividem o mesmo quintal. A obra promove um debate que vai além das questões que envolvem as fronteiras territoriais e provoca uma reflexão sobre os relacionamentos humanos e as diferenças. Os atores do GAL, Grupo de Apoio à Loucura, apresentam o espetáculo O Mistério do Menino Invisível. A obra mostra as peripécias de 2 irmãos que procuram um amigo que foi visto pela última vez em uma livraria. A partir dessa história, a peça fala de direitos e oportunidades para crianças e jovens. Já a Cia dos Pés integra a programação com o Expresso Caracol, um teatro ambulante que carrega a beleza da dança clássica e a magia do circo. A Companhia Fábrica de Sonhos traz ao festival Era uma Vez João e Maria. Em cena, 3 contadoras de histórias narram o clássico infantil que trata das aventuras dos irmãos que se perdem na floresta. As mandigueiras da pracinha chegam ao FIT com o conto popular Livre como Vento. Do Núcleo de Arte Cênica SESI Rio Preto, o público vai conferir Shakespeare em Obras, parte 2, produção que une teatro, circo e música, e também um ensaio aberto de Pluft, no Palco da Coragem. O coletivo Passarinho de Palco apresenta no FIT a peça Angústia, inspirada no livro de Graciliano Ramos. No palco, o ator Daniel Neves mergulha na mente de um homem em conflito. Em 2025, o FIT também traz dança e performance. O Balé de Rio Preto participa do festival com o espetáculo Aos que Aqui Estão. A obra faz uma crítica à vida automatizada. Os bailarinos usam a ocupação cênica da dança contemporânea para ressignificar espaços públicos e abordar as sutilezas do nosso egoísmo social. Já o bailarino Mike Ricardo leva para o palco o espetáculo Tenha Cuidado é o Meu Coração. No trabalho, ele trata das camadas visíveis e invisíveis que tentam definir os corpos negros. O artista
escolhe o amor e o cuidado como elementos contra a violência cotidiana. Mike Ricardo também assina a concepção e direção de Outros Navios, Danças para Não Morrer. Na obra, 4 performers revisitam suas histórias a fim de resgatar suas identidades e imaginar novos futuros coletivos. O trabalho defende o afeto e a alegria como resistência às opressões. A programação completa do Festival Internacional de Teatro de Rio Preto você encontra no site fitriopreto.com.br e também no perfil do Instagram, @fitriopretoOficial. E para você que está em busca de trabalho, o Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto traz mais de 1.500 oportunidades nessa semana. Confira. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto tem mais de 1.500 vagas disponíveis. Nesta semana, destaque para os cargos de operador de caixa, com 160 vagas, repositor, 124 vagas, auxiliar de limpeza, 52 vagas, auxiliar de serviços gerais, com 53 vagas, e vendedor, com 46 vagas. A lista completa para todos os postos ofertados está disponível no site da Câmara Municipal, riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na parte superior do portal, basta clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode acessar a lista completa de vagas e se candidatar aos cargos ofertados no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal do Trabalho pelo telefone 3211 4950 ou WhatsApp 99739 8710. Nós vamos agora para um breve intervalo e eu volto daqui a pouco com entrevista ao vivo aqui no Panorama TVC. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem com tudo vacinar. Vem, 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 todo mundo vacinar. Todos juntos essa é a hora. Vem com tudo vacinar. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Você sabe o que é lei ordinária e lei complementar? A lei complementar trata de um assunto específico determinado na lei orgânica do município, como, por exemplo, o Código Tributário e o Estatuto dos Servidores Públicos. O número necessário de votos para aprovação dessa lei é de maioria absoluta. A Câmara de Rio Preto tem 17 vereadores, então a maioria absoluta é de 9 vereadores votantes. A lei ordinária trata de todos os outros assuntos. O número necessário de votos para aprovação também é diferente. Maioria simples. Por exemplo, se houver 13 vereadores no plenário, o projeto é aprovado com votação favorável de 7 vereadores. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Quiz da Câmara Municipal. Quantos votos são necessários quando um projeto necessita de maioria absoluta para ser aprovado? A. 12 votos. B. 11 votos. C. 10 votos. Alternativa certa A.
O projeto, que requer maioria absoluta do total de votos para ser aprovado, significa que são necessários 12 votos favoráveis. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal. As residências particulares de Rio Preto não podem abrigar mais do que 10 animais, entre cachorros e gatos. Não entram na conta animais com menos de 90 dias de vida. Essa regra é estabelecida por lei municipal de 2017. A exceção é para os criadores, protetores, lares temporários ou de passagem que tenham licença da Prefeitura Municipal. Essa licença deve ser renovada a cada ano. Os criadores em residências que tenham mais animais devem fazer um cadastro e ficarão com eles até atingir o número máximo de 10. Esses animais não podem ser substituídos em caso de morte, perda ou doação. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br. Bom dia, meninas. Hoje eu tô toda tecnológica. Esse tal de meu SUS digital é uma belezura. Tô chocada. Se preciso tomar uma vacina, é só ir ao UBS com meu documento e celular e pronto. O meu histórico já fica aqui no aplicativo. Se você não baixou, tá dando mole. Então é isso, galera. Eu mesma não deixo minha proteção pra trás. Vacina é sempre, viu? De volta com Panorama TVC e neste sábado será realizada a terceira Marcha das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas. Nós convidamos a advogada Claudionora Tobias para falar sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço ao convite. Bom, a senhora vem representando o Conselho Afro de Rio Preto como presidente, né? E vem aqui diretamente do seminário que debateu o papel da mulher negra, o tema Silenciamento ao Protagonismo, Existências das Mulheres Negras, realizado no IBILSE nesta manhã, né? Já gostaria que a senhora começasse, então, falando como é que foi esse debate. Esse debate ele foi importantíssimo, recorde de público, mais uma vez, o que engrandece muito para nós esse tipo de propositura aqui no nosso território, e quiçá, né, o nosso noroeste paulista, porque essa proporção, né, esse projeto está tomando uma proporção grandiosa, e que está chegando a todas as cidades que rodeiam o nosso 017. Nós trouxemos na nossa banca de palestra 3 representantes do nosso noroeste paulista dentro das suas especificações para falar desse tema, da invisibilidade da mulher negra. Então nós trouxemos uma doula, nós trouxemos uma advogada para trazer ali os aspectos jurídicos, uma doula para trazer os aspectos da mulher na saúde, e ela debateu exatamente as questões do racismo obstétrico, e nós trouxemos uma representante do Legislativo, uma mulher que já foi eleita vereadora, uma mulher negra, para trazer os aspectos dessa representatividade dentro desse espaço. O debate foi enriquecedor, pois a gente pôde entender como sair desse lugar da invisibilidade e vir para esse lugar do protagonismo. Como entender qual é a trajetória da mulher negra até chegar nesses espaços. Foi um evento assim maravilhoso, onde mais uma vez São José do Rio Preto só teve a ganhar com essa pauta. Bom, e essas ações são realizadas justamente para que haja essa visibilidade desses temas, né, que precisam ser debatidos cada vez mais. E nós teremos também, neste final de semana, então, a terceira marcha da mulher negra, latino-americana e caribenha, aqui em São José do Rio Preto. Como que vai ser esse evento? Esse evento acontece amanhã, sábado, né, dia 19, em frente à Praça Rui Barbosa. Primeiramente, nós vamos começar com algumas intervenções artísticas. Nós vamos ter ali a fala de algumas autoridades que entendem perfeitamente qual que é a relevância desse tema, desse assunto, e depois nós sairemos em marcha.
nós sairemos ali para demonstrar a resistência dessa mulher negra, o porquê que nós estamos marchando. É muito importante esse evento, que não acontece só no nosso município. Esse evento ele teve início lá na República Dominicana, lá no ano de 98. Depois, aqui no Brasil, ela foi consagrada pela lei que tornou o dia de Teresa de Benguela. Então, ela acontece agora, deságua agora no nosso território pelo 3º ano. Nós iremos marchar pela 3ª vez, mas sempre com o olhar pensando como a gente pode mudar a ordem, né, a estrutura dessa base da pirâmide social. Então, antes da gente chegar à marcha, a gente faz todo um trabalho que é ir até a ponta da trincheira, né? E como que a gente faz isso? A gente vai até os 13 CRAS aqui de São José do Rio Preto, entender a necessidade dessas mulheres, e depois que a gente vai até esses CRAS, a gente faz um relatório, como aconteceu no ano passado. A gente faz um relatório, e esse relatório é devidamente documentado e entregue a nossas autoridades, seja ele do Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário, para entender o que acontece aqui dentro do território riopretense. Bom, a gente está falando aí de uma união de esforços, né, dos poderes e da sociedade também para dar visibilidade a esses assuntos, e a marcha é aberta para qualquer pessoa que quiser participar. A marcha é aberta para qualquer pessoa. É muito importante, quando a gente fala desse tema, a gente desmistificar. Porque muitos se perguntam o porquê do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. O Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha marca a luta daquelas mulheres que fizeram aquele encontro lá na República Dominicana em 92. E aquele encontro chamou a atenção da ONU, que percebeu que aquelas mulheres lutavam pela igualdade de gênero, mas também lutavam pela igualdade racial. Lutavam contra o sexismo, lutavam contra o racismo. Naquele encontro, que foi encabeçado, e agora eu trago a memória de Lélia Gonzalez também, naquele encontro, aquelas mulheres entenderam que elas tinham questões que se assemelhavam e que eram intimamente ligadas ao racismo que aconteceu aqui dentro da América. Então, por conta disso, é muito importante que a gente saiba a necessidade de um dia que consagre a luta dessas mulheres, a luta pelo direito à visibilidade, a luta pelo direito ao protagonismo, a luta pelo direito ao acesso aos espaços de autoridade, poder e decisão. Então é muito importante que antes que a gente entra no porquê dessa marcha, o porquê o Dia da Mulher Negra Latino-Americana, sendo que a gente já tem o Dia Internacional da Mulher, a gente entenda que toda vez que existe um marcador, é porque ali existiu sangue, ali existiu luta, ali existiu dor. Então temos o Dia da Mulher para demarcar esse dia, essa luta e essa resistência. Então, um dia de grandes significados aí, não é só um protesto, né? É uma forma de conscientização e envolver a sociedade nesses debates. Exatamente, não é só um dia de protesto. É um dia de envolver a sociedade nesse debate, é um dia de chamar todos aqueles que permaneceu por tanto tempo na inércia, na omissão, a entender como aquele período nefasto da nossa sociedade de 400 anos de escravização reverbera até nos dias de hoje. E em especial nessas mulheres, que são a base da pirâmide da nossa sociedade. A gente sabe, ou pelo menos deveria saber, o quanto isso reflete nas mulheres negras, o quanto aquele período reflete nas mulheres negras, que hoje são, sem sombra de dúvida, a maioria quando a gente fala de violência doméstica, são a maioria quando a gente fala nas questões de desemprego, são a maioria quando a gente fala na falta de qualificação, são a maioria quando a gente fala na falta de oportunidade. Quando a gente fala no número dessas mulheres em lugares de autoridade, poder e decisão, nós estamos falando num percentual muito reduzido. E quando a gente sabe que o número de população brasileira, quando faz o recorte de mulheres negras, é um número elevadíssimo. Eu trago uns dados do CNJ, que é o do lugar onde eu ocupo, que é do Judiciário. Quando a gente faz um recorte para entender o número de mulheres que estão no Poder Judiciário, a gente tem apenas
1,8% dessas mulheres ocupando os cargos do judiciário. Esse número é muito reduzido. Se a gente está falando de uma população que são formada por 56% da população brasileira. Então, é por isso que a gente precisa desse marcador. É por isso que a gente precisa do envolvimento de toda a sociedade. Porque a gente não pode ser levianos e simplesmente se omitir com tantos números e com tantos dados. Nós estamos falando de uma sociedade que foi construída em cima de mão de obras de escravizados. Nossa economia foi construída em cima de mão de obra de escravizados. Nós estamos 400 anos depois disso, mas aquele período reverbera até nos dias de hoje. A senhora falou aí do judiciário, mas essa situação se repete em todos os poderes, em todas as esferas, não é? E por isso é importante que esse debate, né, a valorização desse debate também. Bom, e a Marcha das Mulheres, assim como o seminário que foi realizado, conta aí com a participação de vários órgãos, coletivos de mulheres também, né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa participação aí em conjunto. Foi muito importante a participação, porque a gente não conseguiria alcançar o patamar, a grandiosidade desse seminário, dessa marcha, sem a participação de todos. Então, para que isso acontecesse, sem sombra de dúvida, nós tivemos a participação dos coletivos envolvidos, nós tivemos a participação dos conselhos afro e o Conselho da Mulher, nós tivemos a participação de instituições, que eu não vou nomear para não correr a deselegância de deixar de falar o nome de alguma instituição. Nós tivemos a participação massiva do poder público, e aí eu cito o nome da Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, né? A Secretaria de Assistência Social, sem falar do voluntariado, o que é muito mais flagrante aos nossos olhos, né? Como que você vê que são pessoas que vêm de locais da sociedade que nem se imagina, pessoas anônimas, que não traz ali consigo nenhuma nomenclatura, nenhum título cargo, ali, né? Nenhum cargo, e tá ali junto com a gente porque entende a sua responsabilidade. E mais ainda, não tem como eu sair daqui no dia de hoje sem enaltecer as mulheres que estão lá, representantes, que são usuárias dos serviços do CRAS. Essas mulheres que entenderam esses espaços, hoje elas estavam lá no seminário, dando a voz, falando, dentro da simplicidade delas, entendeu? Muitas delas ali, dentro da sinceridade dela, querendo, tendo esse espaço de voz. É isso que emociona, é para isso que a gente está ali, é isso que faz sentido para a gente, né? Porque do poder público a gente não espera deles, né? É o mínimo máximo, como é o slogan do nosso atual prefeito. Então a gente já espera das grandes instituições também, mas quando você vê a população, envolvimento da sociedade, isso é que abrilhanta os olhos e que faz muito mais sentido para a gente. Então não tem como não se tornar um evento grandioso. A marcha começou lá atrás, com 30, 40 pessoas envolvidas, e hoje tomou essa proporção. Então, eu fico muito feliz, nós ficamos muito grata àquela que encabeçou esse projeto, que foi a Tainá Costa, né? Ela é coordenadora do CRP de São José do Rio Preto, ela encabeçou esse projeto lá atrás e foi trazendo consigo as instituições, as organizações, os conselhos, e hoje tomou essa proporção que porque lá atrás ela encabeçou lá na frente da rodoviária ali com 2 ou 3 pessoas e hoje tomou essa proporção gigantesca. É muito importante essa sua fala, né, de que tantas pessoas de esferas diferentes participaram, porque quando a gente fala em protagonismo, a gente não dá destaque só àquelas que estão em postos aí de liderança, de destaque, né, mas também as mulheres que estão na sua casa, são protagonistas da sua família aí, né, e colocando aí o nosso país para frente também, né? Na verdade, são essas pessoas que a gente tem que enaltecer, justamente porque elas, quando elas percebem a importância que elas têm na sociedade, a gente está falando exatamente que a mulher negra, ela movimenta a base da pirâmide social. E ela traz a pirâmide social nas costas dela. É aquela dona de casa, é aquela líder de família, é aquela mãe solo que entendeu perfeitamente que ela precisa não esperar 4 anos para pleitear, para reivindicar o seu direito, mas são nessas pequenas ações, são nessas pequenas movimentações, são nesses pequenos atos que a gente vai demonstrando o que a gente quer, o que a gente espera. E hoje a gente teve a prova disso. Essas mulheres estavam lá dizendo o que elas queriam, o que elas esperavam de todos nós,
organizações, instituições, poder público e etc. Tá certo. Bom, para finalizar, a gente falar um pouquinho sobre o Conselho Afro, né? Como ele representa essas mulheres aqui em São José do Rio Preto, quem pode participar, como que tem funcionado esse conselho? O Conselho Municipal Afro é o conselho que hoje tem essa função, né? Que é esse organismo, esse mecanismo que tem esse controle social junto ao Poder Executivo. Então, o Conselho Municipal Afro, ele é constituído por membros do Poder Executivo e do Poder Público e por membros da sociedade. Ele é bienal, né? E ele acontece por meio de eleição. Nós estamos encerrando esse biênio agora no final do ano e abre para novas eleições. Então, desde já eu convido todas as pessoas, todos os munícipes, os mais de 150 munícipes de São José do Rio Preto, a se atentarem, porque teremos novas eleições para conselheiros municipais. A participação da sociedade civil é muito importante para que esse trabalho continue. O Conselho Municipal, ele tem esse poder de dialogar, fazer com que tenha esse fio condutor entre a sociedade e o Poder Executivo, né? De bater na porta do gabinete e falar, olha, nós temos ações afirmativas, nós temos que reivindicar políticas públicas para essa população. Nós estamos clamando, nós temos legislações que tutelam o nosso direito e essa é a função do poder público. Nós temos ali uma lei de cotas que foi estabelecida pelo presidente que me antecedeu, o Daroc Viana, e ele conseguiu no biênio dele esse grande feito. Nós temos essa lei que prevê as cotas no serviço público e a função do Conselho é justamente isso, é prever se essa lei está sendo cumprida, se ela está sendo, de fato, preservada. A nossa função é essa, é fiscalizar a nossa sociedade, São José do Rio Preto, tanto o Poder Executivo, Legislativo, quiçá o Judiciário, acerca dessas questões. Então nós estamos aqui justamente para regulamentar esse controle social da sociedade de São José do Rio Preto. Muito bem, Cláudia Honora, muito obrigada pela sua participação. Vamos então reforçar quem quiser participar da terceira marcha da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, neste sábado, a partir das 9 da manhã, na Praça Rui Barbosa é a concentração, certo? Isso, na Praça Rui Barbosa é a concentração. A Marcha da Mulher Negra Latino-Americana é um convite a toda a sociedade riopretense, a todo o Noroeste Paulista. Você não pode ficar de fora. Venha, vai ser muito importante a sua participação. Ok, muito obrigada. Bom, e o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.